E a vida continua, de André Luiz, capítulo 7, Informações de Alzira. Conversemos, convidou a nova amiga. Receosa diante dos serviços de vigilância, manifestava a intenção de despistar. Dispunha-se a todo custo demonstrar naturalidade, temendo que alguém pudesse haver assinalado o choque da companheira. Vamos lembrar que ela falou assim, acho que nós estamos desencarnados, né? E a Evelina passou mal, né? Se assustou e ela receosa, né? Que pudesse ter sido pega fazendo isso, né? Dando informações antes da hora. Então ela estava preocupada, tentando mostrar naturalidade, tentando despistar o que aconteceu, né? Fantine compreendeu e esmerou-se a coadjuvá-la. Pretendendo ignorar a lividez com que a senhora Serpa os ouvia, fez as apresentações com aparente serenidade. Identificou-se. Sou Alzira Campos e moro em São Paulo. Deu o endereço, se referiu à família, caracterizou o bairro em que residia e adiantou: desde que caí em casa, me trouxeram desacordada para esse hospital. E pelas contas que faço, há quase 2 meses espero alta. Estabeleceu-se o diálogo entre ela e Ernesto, enquanto Evelina se reasserenava lentamente. A senhora já se sente restabelecida? Completamente. Já travou relações com alguma autoridade que lhe possa orientar com indicações precisas quanto ao futuro? Sim, a irmã Letícia, que me assistiu de início nos banhos medicinais, me avisou anteontem que não está longe o dia em que me será possível decidir relativamente a permanecer aqui ou não. O que ela desejou dizer com esse permanecer aqui ou não? Realmente, sabendo-se quanto anseio voltar à casa, muito me encabulei ao receber esse apontamento. Nada mais perguntou? Sim, roguei mais claras instruções, pedi minúcias, mas ela apenas me disse gentil: você compreenderá melhor mais tarde. Dona Alzira, sussurrou Ernesto com firmeza, a senhora não acredita que estamos numa organização de saúde mental num asilo de loucos? A senhora relanceou o olhar em redor como doente amedrontada, com a vigilância de guardas severos e opinou: se vamos analisar assuntos graves, não me convém isolar a companheira. Nossa amiga Evelina pode acelerar o próprio refazimento. Peçamos para ela um tônico adequado. Conjugando ação à palavra, apertou o diminuto botão que se incrustava à mesa e surgiu um rapaz de serviço, diligenciando o saber em que lhes poderia ser útil. Alzira encomendou o refresco para 3. Qual sabor? Maçã. Num instante, o portador trazia 3 taças com róseo líquido aromatizado em bandejas safirinas. Este, a meu ver, é o melhor refrigerante que encontrei aqui até agora, porque tem pretensões a sedativo, avisou a dama quando se viram de novo a sós. Então, vamos lembrar que a maçã revigora, tem muitos nutrientes, protege o sistema nervoso central e acalma, porque a sua casca tem elementos sedativos. Evelina sorveu um gole avidamente com a impressão de ter bebido um néctar mais vaporoso que líquido. O inesperado reconstituinte revigorava suas forças, ao mesmo tempo em que reacomodava seus pensamentos. Estou melhor, notificou de súbito, graças a Deus. Alzira sorriu e confirmou a disposição de conversar, dando aos amigos todos os esclarecimentos que fosse possível. Fantine segredou: voltando ao assunto,
A senhora não considera que nos achamos sob assistência especializada do ponto de vista da mente? E Alzira esclareceu. A princípio, eu também pensei assim. Notem que nos sentimos aqui de pensamento mais leve e cabeça sempre mais clara por dentro. As ideias fluem com tanta ligeireza e espontaneidade que parecem tomar corpo junto de nós. Concordo em que nos encontramos num tipo de vida espiritual diferente, muito diferente daquela em que vivíamos até a nossa vida vinda para cá. Porém, apesar disso, não creio que estejamos no manicômio. Certamente já sabem que estamos rodeados por vida citadina muito intensa. Residências, escolas, instituições, templos, indústrias, veículos, entretenimentos públicos. A mesma descrição que o André deu do nosso lar, lembra? Que Eveline e Ernesto disseram a um só tempo. É como lhes digo, isso aqui é uma cidade relativamente grande, nada menos de 100.000 habitantes, e é o que dizem com administração das melhores. A senhora já conseguiu alguma experiência lá fora? Já se afastou alguma vez destes muros? Interrogou Ernesto a desfazer-se em curiosidade. Sim, na semana passada obtive permissão para visitar uma família que não conhecia, acompanhando 2 amigas. Até agora, essa foi a única vez em que me ausentei do hospital. E posso afirmar que a excursão foi realmente deliciosa, apesar do pasmo de que me vi tomada ao fim do passeio. Que viu? A quem viu? Sondou o Ernesto. Não se aflijam. Vocês conhecerão tudo a seu tempo. A cidade é linda, uma espécie de vale de edifícios, como que talhados em jade, cristal e lápis-lazuli. Lindo, né? Arquitetura original, praças encantadoras, recamadas de jardim. Creio que caminhei fascinada de rua em rua. O irmão Nicomedes pois assim se chama o dono da casa, nos acolheu com muita gentileza. Apresentou-me a filha Corina, uma bela jovem com quem logo simpatizei, íntima de uma das amigas que eu seguia e com a qual entraria em combinação sobre assuntos de serviço. Salientou a alegria festiva do lar, falando-nos de esperadas alegrias domésticas. Mostrou-nos os lustres novos, as telas e os vasos soberbos. Tudo seguia num crescendo de doces surpresas para mim quando surgiu a bomba. Estávamos no terraço, admirando um canteiro suspenso de jasmim, enquanto ouvíamos o soneto de amor de Liszt tocado ao piano. Corina nos informou de que o pai dedilhava o instrumento com grande mestria. Me comovi de tal modo que manifestei o desejo de ouvi-lo mais de perto. A nossa anfitriã nos conduziu de imediato à sala de música e foi um deslumbramento. O irmão Nicomedes, absorto, revelava-se num mundo de alegrias profundas que se irradiavam da sua vida interior em forma de melodias, das notáveis melodias que se sucediam umas às outras. Em dado momento apontei. Ele parece mergulhado num longo êxtase, toca como quem ora. Ao que a filha respondeu, estamos efetivamente muito felizes. Minha mãe, ao que sabemos, deverá chegar nesta semana. Ela está em viagem? Perguntei. Com a maior naturalidade, a moça esclareceu. Minha mãe virá da terra. Quando ouvi isso, experimentei horrível choque, como se acabasse de receber uma apunhalada no peito. Faltou-me ar. Entrei desprevenida numa terrível crise de angústia. A simples ideia de que nos situávamos em um lugar fora do mundo que sempre conheci me fazia voltar às dores anginosas que desde muito tempo não registrava.
Corina me entendeu sem palavras e trouxe um calmante. Meu estado de perturbação, ao que observei, se comunicou a todo o ambiente, porque o dono da casa interrompeu-se de improviso quando executava um belo noturno. Perceberam? O desequilíbrio de uma pessoa desequilibra todos os que estão com ela. Via-me prestes a desmaiar. O pequeno grupo ajuntou atenções junto de mim e fui levada para o ar livre. Sentaram-me numa poltrona de pedra semelhante ao mármore. Tateei com força o respaldar da curiosa cadeira e, ao verificar a dureza do material sob minhas mãos, comecei a me tranquilizar. Em seguida, olhei para o céu e vi a lua cheia, brilhando com tanta beleza que me asserenei de todo. Percebi a sem-razão do meu susto e refleti de mim para comigo. Por que não existirá uma cidade, uma vila, um vilarejo qualquer, um lugarejo qualquer de nome Terra? O quadro que me cercava era positivamente um recanto do mundo. Indiscutivelmente, a esposa de Nicomedes estaria sendo esperada de alguma aldeia anônima. Ruminava minhas conclusões quando o chefe do lar perguntou compadecido: há quanto tempo nossa irmã Alzira está conosco? Pouco mais de 2 meses, participou uma de minhas guardiãs. Nada mais se comentou a meu respeito. A visita foi encerrada. De retorno ao hospital, as irmãs a quem segui, por sinal 2 excelentes enfermeiras, não fizeram a mínima referência ao meu sobressalto. Não tem trocado ideias com mais ninguém? Objetou Fantini interessado. Apenas durante os banhos. Ouço uma que outra companheira, em cada uma encontro a dúvida pairando. A maioria supõe que nos vemos defrontados por outra vida. Nenhuma delas tem certeza absoluta? Interveio a senhora certa. Unicamente a senhora Tamburini se mostra plenamente convencida de que não nos situamos mais no domicílio terrestre. Contou-me que vem frequentando um gabinete de estudos magnéticos aqui mesmo em nossa organização hospitalar e sujeitou-se a testes que lhe deram a confirmação de que não está de posse do corpo físico. Escutei-a com atenção e ela acabou me convidando para algumas experiências, mas agradeci a gentileza sem aceitá-la. Essas histórias de clarividência e reencarnações não se afinam com a minha fé católica. E a senhora Evelina interrompeu-a. Ah, a senhora é católica? Oh, sim. E já que respiramos o clima de grande cidade, não temos aqui sacerdotes? Sim, temos. Já se entendeu com algum deles? Estou convidada para visitar uma igreja e farei isso logo obtenha permissão. Porém, devo dizer-lhe que, segundo informações de boa fonte, os padres aqui são diferentes. Nessas paragens, né, são diferentes. Em que sentido? Dizem que são sacerdotes, médicos, professores, cientistas e operários e não se restringem ao serviço da fé. Prestam socorro espiritual, eficiente e positivo em nome de Jesus. Fantini observou que o pátio esvaziava. Todos os doentes se recolhiam. Alzira, a nova amiga, combinou um novo encontro para depois, enquanto cumprimentava as despedidas. Logo após, Ernesto e Evelina regressaram aos aposentos, na expectativa de se reverem no dia seguinte. E assim André termina mais um capítulo. Boa semana, fiquem com Deus. Amo vocês.